Bom, em primeiro lugar, falar-se em Zuelas é falar-se numa etnia pré-romana integrada na grande família dos Ástures augustanos, segundo nos indicam as fontes antigas, nomeadamente Plínio na sua História Natural. E os Ástures augustani são precisamente o conjunto de povos integrados na família Astur, situado a sul da Cordilheira Cantábrica, por oposição aos Ástures transmontani. Falar-se em etnia é falar-se de uma comunidade humana ligada por laços, por afinidades culturais e linguísticas e que, à partida, partilha também uma organização social e política e também um território específicos. Uma das questões que pode ajudar a definir também um povo, uma etnia pré-romana, será o seu próprio nome. A etimologia do etnónimo Zoelai não é fácil de estabelecer. Mas, todavia, todas as propostas que se conhecem relativamente a isso não parecem abonar uma origem celta para este povo. Recentemente sugeriu-se que o nome Zuelai possa relacionar-se com uma forma indo-europeia de Uelo, que quer dizer pequeno Deus celeste, e que está na base do itálico Iulos, que serve também depois ao desenvolvimento do gentilício Iulius. Relativamente ao aspecto social, sabemos, a partir de um documento epigráfico muito importante, o chamado Pacto de Astorga, que os Zuelas se organizavam em gentilitates e em gentes. A discussão entre os investigadores vai exatamente no sentido de saber o que é que estes termos significam. Se têm conteúdo político, se têm conteúdo parental, a discussão faz-se à volta destas questões. Todavia, o importante é saber que os Zuelai, enquanto povo pré-romano, teriam uma organização social própria que se mantém depois dentro da estrutura administrativa romana, após a conquista romana e o estabelecimento de uma estrutura que é estandardizada para todo o mundo romano e que se baseia na civitas. Para a questão da organização social, há um documento epigráfico de suma importância. É a Tábula de Astorga e nesse documento há referência a dois momentos distintos. Um primeiro momento datado de 27 d.C., em que se refere ter sido renovado um pacto antigo entre duas gentilitates pertencentes às gens dos Zoelai, e depois um segundo momento que corresponde à data desse documento, em que esse pacto é alargado a três indivíduos pertencentes a três gentes distintas, integradas nos Zoelai e nos Orniaki. Bom, a discussão relativamente a esta questão social prende-se em saber o que é que são gentilitates e o que é que são gentes. As características geográficas do território apontam para que, do ponto de vista económico, a pecuária e a agricultura tenham sido atividades importantes. Temos também o relato das fontes clássicas, nomeadamente da História Natural de Plínio, de que os Zuelas produziam linho e que esse linho era de grande qualidade, pois inclusivamente era exportado para a Península Itálica, para Roma. E era utilizado
para a confecção de redes de caça. Na caça, enquanto atividade desportiva, eram utilizadas redes confeccionadas com cordoamentos de linho ou cânhamo para permitir a sua portabilidade e a caça era realizada com recurso a batedores ou a cães que encaminhavam as presas para essas mesmas redes. Durante muito tempo apontou-se Castro de Avelãs como sendo o local da capital dos Zuelas. Isto porque aí se conhecia uma inscrição de há muito, desde finais do século XVII, onde era referido uma divindade indígena, Aerno, e um coletivo que dedicou essa mesma inscrição, o Ordo Zoilarum, a Ordem dos Zuelas. E, a partir desse dado epigráfico, atribuiu-se a Castro de Avelãs capitalidade política e, eventualmente, centralidade religiosa. Todavia, escavações recentes realizadas na área urbana de Bragança puseram a descoberto estruturas que os seus escavadores equacionaram poderem relacionar-se com um acampamento militar. Para além dessas estruturas, que eventualmente poderão ser interpretadas como acampamento, noutros pontos da cidade foram identificados vestígios de época romana. E isto permite-nos conjecturar a hipótese de ter existido uma ocupação relativamente extensa, eventualmente associada ao traçado da via romana que fazia a ligação entre Brácara Augusta e Astúrica Augusta. Esses vestígios de época romana existem inclusivamente na cidadela, na área do castelo, onde também parece ter existido ocupação pré-romana. Se olharmos aos dados que temos, digamos, dados do registro arqueológico e dados de natureza epigráfica, poderemos olhar para Castro de Avelãs talvez como o sítio com maior probabilidade de ter tido a capitalidade política. Na realidade, hoje nós não temos ainda dados que permitam responder com segurança a esta questão. Sabemos também que, algures na depressão de Bragança, terá existido uma mansio associada à via romana que fazia a ligação entre Braga e Astorga. Essa mesma estrada terá tido entre Aquae Flaviae, atual Chaves, e Bragança, dois ramais distintos que se voltariam a encontrar precisamente na depressão de Bragança, eventualmente em Castro de Avelãs. É possível que aí tenha funcionado a Mancium Roboretum, que, pelos dados que temos do itinerário de Antonino, sabemos que deverá situar-se na área da depressão de Bragança. A localização dos Zuelas, no Nordeste transmontano, é comumente aceite. E os limites territoriais da Civitas que os Zuelas vêm a constituir em época romana terão sido a ocidente a Serra da Coroa, os contrafortes ocidentais da Serra da Nogueira e a Serra de Bornes. E neste lado ocidental os Zuelas limitariam com conventos bracaraugustanos, isto é, com um conjunto de populi integrados na área dos Brácaros. A sul, o limite dos Zuelas terá sido a Serra de Bornes, se considerarmos que
os banienses, um povo lusitano, teria localização ainda a norte do curso do Rio Douro. A oriente, o limite dos Duelas terá sido o vale encaixado do Rio Douro, o troço final do Rio Esla e, a norte, as serras da Segundera e da Sanábria. É um território bastante extenso e só é concebível dentro de uma estrutura social também peculiar, específica. Não falaria em extinção propriamente dita, mas, na realidade, os vínculos que à partida estruturavam a etnia Zuela, vínculos religiosos, culturais, políticos, à medida que os séculos vão passando, que o tempo vai avançando, vão-se esbatendo naturalmente e os Zuelas vão ficando cada vez mais integrados no Império. Advém a isto que, em finais da época romana, a chegada dos bárbaros vai criar a erosão total das estruturas institucionais e políticas. O estudo que tenho feito à volta das fontes epigráficas, das inscrições de época romana, porque essas inscrições são documentos autênticos, originais e que nos dão informação variada, informação escrita, mas também iconográfica. Dentro dessas fontes são as inscrições, dentro dessas fontes são as inscrições funerárias as mais abundantes e que, por exemplo, nos permitem inferir algo sobre as crenças dos Zuelas. Por exemplo, a crença no destino astral dos mortos.